Obrigado. Vamos lá. Deixa eu me organizar. Honra poder estar aqui, participar desse momento edificante. E quero começar refletindo com vocês, convidando você para abrir sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 3. Hoje o nosso tema é cosmovisão bíblica e os desafios da nossa dupla cidadania. E eu quero convidar você a pensar aqui em Filipenses 3. Lembra que Filipenses é uma carta, assim chamada Carta da Alegria. E uma ênfase que se tem muito forte em Filipenses é sobre o modo de pensar, mas a forma de observar como estamos a andar no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Por isso, Filipenses nos convida bastante a refletir sobre a cosmovisão e no que se refere à dupla cidadania. Filipenses 3, 17 a 21. E acompanhe então aí. Diz assim o texto. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a destruição, o seu Deus é o ventre. A sua glória está no que é vergonhoso, e os seus pensamentos no que está sobre a terra. Mas a nossa cidadania, ela está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Assim, irmãos amados e queridos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, ó amados. Esse é o verso 1 do capítulo 4. Entendeu? Tá bom, que até que tá dando aqui, tá? Tranquilo. A gente fica espaçoso. Muito bem. Capítulo 3, então, de Filipenses, usa um recurso muito comum no Paulo, que é a relação entre os opostos. Então, a gente tem os amigos, os inimigos, sempre a relação de paridade. Mas é interessante, desde o capítulo 3, nós temos essa a construção aplicada a partir do verso de número 1. Se você voltar no capítulo 3, no verso 1, você vai perceber que ele começa recomendando no verso 1 e no verso 2 o cuidado. Cuidado com os operatórios, com aqueles que operam, aqueles operadores más. Cuidado com os cães. Cuidado com os falsos circuncidados. E aí depois ele começa sempre a apresentar quem são os circuncidados, quem são os falsos circuncidados. Sempre o modelo e o antimodelo. Isso marca Filipenses. E isso vem ao encontro da cosmovisão presente e relevante dos nossos dias, enquanto o desafio inicial é o que somos e onde estamos. Quem é o nosso contraponto? Uma ferramenta que nós temos sempre em comum é a comparação. Para dizer se estamos bem em relação a algo ou a alguém. Paulo utiliza desse recurso, trazendo então, nesse versículo 17, a relação inicial como imitadores. A relação como modelo. Modelo e antimodelo. E ele usa a imitação como principal recurso. Por que a imitação é importante? Porque nós imitaremos, ou nós imitamos, aquele que nós amamos. Tem um livro até que fala sobre isso, né? Nós imitamos quem amamos. O ato de imitar não apenas se restringe aos comportamentos a serem replicados, mas mais do que isso, a acreditar e a obedecer naquilo que estamos a seguir. Então, se eu pedir para que vocês me acompanhem aqui andando em cima dessa linha, vocês irão me acompanhar. A questão é se o motivo e a razão verdadeiramente os conduzirá, na minha ausência, a seguir andando por cima dessa linha. É isso que Paulo quer refletir. A imitação não é apenas seguir ou copiar, mas a imitação é mais do que isso. É entender o porquê e obedecer essa imitação, se apropriar dessa imitação. Então, o recurso que ele vai ter é, se vamos conversar sobre imitadores, se vamos pensar sobre modelo, duas coisas são importantes, e verbos são importantes para Paulo. O primeiro é, sejam exemplos. Aqueles que vocês estão a imitar, ou o modelo que você está tendo como referência, esse modelo precisa gerar exemplo. O exemplo precisa ser a principal referência. Vocês precisam ser não somente imitadores, mas mais do que imitadores. Esse modelo precisa gerar exemplo.
E aí ele vai explicar como isso gera exemplo, como não gera exemplo. Sempre os pontos positivos em contraponto dos pontos negativos. Então, imitar modelo temos à disposição. Agora, o exemplo é o diferencial que ele vai trazer. Segunda característica, verso 17. Vocês precisam ser imitadores a partir de um modelo, observando um padrão. Segundo verbo importante. Olha, eu preciso ser exemplo, mas eu preciso observar se aquilo que está a ser imitado, e o exemplo que eu dei andando aqui em cima da linha, se isso faz sentido, se isso tem algum propósito, se isso vai chegar em algum lugar, se isso me edifica, se isso vai me aproximar mais de Deus, ou não. Ou se é apenas um capricho do Alexandre da gente andar por aqui, ou pedir para levantar ou para sentar, ou algo parecido. Perceba, se a imitação desse exemplo irá ocorrer, primeiro observe. Ou em concomitante, junto com o exemplo, observe. E observe o quê? O padrão. O padrão, no grego, traz a ideia daquelas plaquinhas. Quem se recorda daquelas plaquinhas que a gente colocava nos quartos ou nas portas de madeira, que eram feitas por artesãos, que ele usava aquela ferramenta que os sulcos era para dentro e não para fora. Hoje a gente compra as plaquinhas aí com alto relevo. Antigamente não. O marceneiro, que não era mais o artesão, ele fazia os sulcos. E esses sulcos, então, faziam o A bem redondinho para dentro, não para fora, né? Não sobreposto, mas para dentro. O L e o E. Alexandre, Ale, ali apresentado. O que era esse padrão? O padrão não era construído em madeira, mas era uma cera. E aí, os sulcos eram feitos com um recurso, como se fosse um estilete, para deixar certinho as cavidades para aquele que iria aprender a escrever. Então, como é que eu ensino alguém a escrever? Quem fez caligrafia aqui ou se lembra da caligrafia? Todo mundo se lembra da caligrafia? Então, na caligrafia a gente tem o tracejado. Lá é como se fosse sulcos, como se fosse algo que não tem como você sair. É mais ou menos eu pegar o rejunte aqui entre ele, tirar um pouquinho do rejunte e dizer, ó, você vai fazer aqui uma linha sem sair desse rejunte até o final lá, por exemplo. Então, assim, dificilmente você vai sair, se o rejunte estiver mais solto, você vai conseguir ir até lá sem nenhuma dificuldade. Esse era o padrão. Então, o padrão perfeito, hoje nós chamaríamos de gabarito. Então, aquele gabarito que não tem como errar, ok? Então, esse padrão precisa ser observado, para que isso gere, então, exemplo para que você seja assim. Então, não basta eu ter um modelo, não basta eu imitar. Eu tenho que, para imitar e seguir o modelo, eu preciso identificar qual é o padrão, o gabarito, e para isso eu vou observar, primeira recomendação. E depois eu preciso ser, e não apenas replicar, mas sim obedecer, e é isso que nós vamos perceber. Para que isso ocorra, Paulo vai ser mais claro. E aí ele vai, então, no verso de número 18, a nos ensinar. Então veja comigo, olha lá. No verso 18 ele vai dizer, alguns que estão a vivenciar, verso 18, olha na sua Bíblia. Alguns que estão a vivenciar, por meu lamento ou com muito choro, são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo é um título aqui apresentado. É como se fosse um adjetivo a caracterizar um grupo. Que grupo é os dos inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que observam, voltam para mim, aqueles que têm um exemplo, aqueles que têm um padrão. Ok? Então, vamos identificar esses inimigos da cruz. Como? Começando de trás, do final para o início. O padrão é observe as práticas, observe os comportamentos, observe as ações que tem. Ok? Observe, perceba se esse exemplo deve ser seguido por nós e, consequentemente, se devemos imitar. Então, passa para frente. Vamos ver quem são os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz, ele vai elencar 4 características que marcam esses inimigos da cruz. Então, eu tenho os amigos da cruz, o contraponto aqui são os inimigos da cruz. 2 grupos. Então, o grupo inimigos da cruz, tudo bem? Inimigos da cruz. Primeira característica que ele tem, o Deus é o seu próprio ventre. Então, aqueles que são inimigos da cruz são guiados apenas pela alimentação ou pelo tipo de alimentação. Isso significa dizer que a gente pode dizer que o padrão que eles têm vai ao encontro do seu ventre. O padrão que eles têm exige uma imitação, um exemplo que, se você observar, você vai identificar que para eles importante é o seu ventre.
ou a alimentação. Aí é uma particularidade aqui no contexto de Filipenses. Segunda característica dos inimigos da cruz. Para eles, uma característica marcante deles é a glória. Glória faz parte do contexto greco-romano e Paulo usa bastante a ideia da glória, de receber glória, não só a Cristo Jesus, ou a glória que o romano ou o general romano recebia. Lembre-se que Colossenses ou Colosso é uma colônia romana por militares aposentados. Então tem um quadro antigo, legal, que o general está chegando no início, na entrada dos portões da cidade, isso era comum. Depois de uma vitória, o povo então festejava. Aí faz sentido a gente lembrar também a necessidade do mantos de palmas espalhando o vão, né? A receptividade de Jesus. Então, a entrada da cidade revela, então, a receptividade de quem merece honra, de quem merece glória. O general, então, chegava depois de uma vitória e todos ficavam, então, a festejar e a dizer, então, que ele é um Augusto. Lembra do Augusto, né? Essa ideia de você é o Senhor, você é o Soter, você é aquele que merece reconhecimento. E ele seguia, então, nesse trajeto até chegar no seu palácio, recebendo, então, palavras não só de afirmação, mas de enaltecimento a ele, que ele era o máximo. E nesse quadro, quando o general chega no seu no altar, digamos assim, no lugar mais alto, ele é acompanhado sempre com um servo, e o servo está sempre no pé da orelha dele aqui, lembrando ele, lembre-se, e dizendo, lembre-se, você é apenas um homem. Lembre-se, você é apenas um homem. O que a gente conhece da história dos romanos, ninguém se lembrou disso, todo mundo esqueceu disso, né? Mas tinha um que sempre lembrava, a sua vitória foi boa, mas lembre-se, você é apenas um homem. Glória era conhecida, e Filipos conhecia o que era a glória, porque eram militares aposentados que não tinham o direito de receber a cidadania romana, mas receber a cidadania romana, e isso para eles era importante, era algo glorioso. Os inimigos da cruz, glória é vergonha. A circuncisão aqui representava, então, uma vergonha. Para alguns judeus, eles tiravam onda, podemos trazer essa expressão, se orgulhava de uma forma tão exagerada, como se fosse algo que somente eles, por causa de algumas características ou alguns benefícios, somente eles poderiam ter. Inimigos da cruz, glória é vergonha. E no caso aqui do texto, circuncisão. Terceira característica dos inimigos da cruz. Os seus pensamentos estão focados somente aqui na terra. A mente só está aqui na terra. Veja, o que importa é a glória que eu recebo aqui. O que importa é o que eu conquisto aqui. O que importa é o que eu alcanço aqui. Esses são os inimigos da cruz, marcado no texto de Filipenses. Esses aqui, o seu Deus é o ventre. Por isso nós lembramos lá no Antigo Testamento, bastante comum os acampamentos, sempre tem alguém engraçado que diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Só que essa é uma expressão que não enaltece a Deus, pelo contrário, blasfema contra Deus. Aqui a ideia é, Deus é o nosso ventre. Aqui traz a ideia de que os nossos pensamentos só estão aqui na terra, ou só marca o que estamos no presente aqui a vivenciar. E o fim, inimigos da cruz, é a destruição. Então, que exercício nós fizemos aqui? Se eu preciso identificar qual é o modelo, se eu preciso identificar qual é o exemplo, eu vou ver os seus comportamentos. Por mais que sejam pensamentos, esses pensamentos vão se materializar no que eu falo, na forma que eu vou agir. Então, antes de eu seguir o exemplo, observe essa orientação paulina. Observe, veja. Nós temos os amigos da cruz e nós temos os inimigos da cruz, verso de número 18. E aí ele continua, verso de número 19. Veja lá. No verso 19, preparando para o verso 20, ele vai dizer, existem dois tipos de cidadania. A cidadania marcada por aquilo que é natural, cuja origem te garante de forma natural a cidadania. Então nós temos aqui brasileiros, mas talvez tenhamos alguns aqui que não têm a origem, não nasceram na Itália, mas de forma também natural, por causa de familiares, receberam então a cidadania italiana ou outra cidadania. A questão que ele está comparando aqui é, todas as vezes que a gente pensa cidadania, no contexto daquela época, se refere não a uma pátria, mas se refere a uma entrega a um padrão e a um comportamento. Se refere a uma vivência. Algumas pessoas falam, não sei se vocês já ouviram, pessoas dizendo assim,
A pessoa que sai daqui do Brasil e vai para os Estados Unidos, você bate o olho e já sabe que é brasileiro. Por quê? Por causa dos comportamentos, do jeito de falar e por aí vai, né? No avião você escuta e assim sucessivamente. Isso faz parte da rotina. Por mais que a gente tente mudar o nosso jeito, seremos sempre do nosso jeito. Teremos essas mesmas características. A cidadania aqui, então, representa essa construção de imitação e de exemplo. Então, nós reproduzimos exemplos e nós reproduzimos possibilidades de sermos imitados. Vemos isso, estamos vendo constantemente isso com os nossos filhos. Os filhos imitam, e alguns falam que são esponjas, porque tudo que você faz, primos, sobrinhos, copia. O conceito é o mesmo aqui aplicado. Essa origem e esse ato natural é apresentado a partir de uma vivência, cuja imitação e o modelo é apropriado. Você não joga fora. Alguns não gostariam de ter o pai e a mãe que possuem e nem ter sido criado onde foram criados. Mas a verdade é, nosso pai, nossa mãe e a nossa casa nos ensinaram. Processo de socialização, não importa. Nós aprendemos e replicamos coisas. Às vezes a gente diz assim, eu não gostaria de ter o mesmo comportamento. Quando você menos percebe, você fala ou age do mesmo jeito que seu pai e que sua mãe. Você não queria, você se esforça para não fazer a mesma coisa. Quando você menos percebe isso, estou falando que nem minha mãe, estou agindo que nem meu pai, ou que nem os meus familiares, ou algo parecido. Isso, então, é a cidadania que é apresentada por Paulo. Mais do que um vínculo de uma cidade, é o modelo e a imitação que os sulcos foram construídos em nós mesmos. Com isso, então, o que a cidadania irá ganhar? Um tripé: cultura, valores e costumes. Por os valores, é a modo que a gente pensa. O modo de pensar, os nossos pensamentos, são frutos dos nossos valores. Cultura é a forma que a gente enxerga cosmovisão, a forma que a gente enxerga o mundo que está ao nosso redor. Então, em algumas culturas, a resposta para algumas circunstâncias são diferentes de outras. Então, para alguns times de futebol, e isso a gente percebe principalmente quando jogam brasileiros com alguns europeus, né? Quando a gente brasileiro, alguns times estão perdendo com um gol, parece que acabou. Você vê alguns times europeus, por exemplo, né, que tá lá no 44, o pessoal tá lutando, de repente faz o gol e ainda vira ainda. Fala, como? Impossível isso acontecer, né? A motivação é outra. O exemplo é só para dizer, a forma que a gente enxerga o mundo, que a gente enxerga as coisas que estão ao nosso redor, é a cultura. Os valores é o modo de pensar. E os costumes são os costumes que nós conhecemos. O que os três têm aqui a ver com a cidadania? A forma que a gente dá exemplo e a forma que a gente imita. A maneira, então, que a gente vai andar por cima da linha aqui vai ser expressa de forma natural, espontânea. Nós vamos revelar de quem somos. Conhecem pessoas assim que se diz assim, nossa, não é somente o fenótipo que parece, você é filho de fulano ou filha de fulano, mas pelo jeito de falar, a maneira de agir, não tem como dizer que não é. Você bateu o olho e diz assim, nossa, não precisa nem apresentar sua mãe, já sei que era. Não precisa nem apresentar seu pai, já sei quem é. Por exemplo, numa comunidade eclesiástica, né? Cultura, valores e costumes. Isso, então, marca o conceito que Paulo quer construir de cidadania. Vimos amigos e inimigos da cruz. Vimos o exemplo, o qual nós devemos seguir, e vimos a necessidade de observar o padrão. Então, o que isso irá apontar? Vai para o próximo. Quando nós pensamos em sermos imitadores, ou seja, seguir um exemplo, quando nós pensamos em seguir um modelo, observando um padrão que terá a ser apresentado, amigos ou inimigos, a nossa cultura, os nossos valores e os nossos costumes irão apontar para quem é o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Senhor, às vezes, é mal compreendido, enquanto somente a palavra soter. Mas significa obrigatoriamente proprietário, dono. Significa aquele que vai dizer o que a gente tem que fazer, ou seja, exemplo, e que será os sulcos, que será o caderno de caligrafia que a gente vai seguir. Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é como se você estivesse dizendo assim, eu estou andando por esse sulco que vai ao encontro de Cristo, que foi ele que construiu, então vem comigo aqui nessa mesma fila que nós vamos seguir ao encontro dele. Juntos estamos no mesmo sulco, não tem como fugir, na mesma vala aqui nesse sentido, para chegar até o encontro dele. Não tem como errar, vai dar certo. Nesse processo, eu vou te dando alguns exemplos. Exemplos de como esse Senhor gostaria que vivêssemos. Então,
Seja exemplo, observando o padrão que eu vou te dar, que você vai passar para o outro, que vai passar para o outro, e assim chegou até os dias de hoje. O que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram os nossos pais. Lembra lá? Isso, então, é fruto de um exemplo observado a partir de um padrão que nos acompanha a partir de culturas, valores e costumes. Por isso, o Senhor é importante. Então, quando nós pensamos na cidadania que Paulo quer fazer alusão aqui e a comparação, se eu sou cidadão de um país, eu estou debaixo de um senhorio. Senhorio nesse sentido. E se eu estou debaixo desse senhorio, eu preciso me submeter. A questão é como eu me submeto. Então, veja, para alguém existir aqui no Brasil, ele tem que ter carteira de identidade ou não? Sim ou não? Então, vamos voltar um pouquinho. Para alguém existir, quando nasce, a pessoa diz assim, como antigamente, daqui uns 10 anos eu vou fazer o meu registro de nascimento. É possível fazer isso? Antes podia, né? Hoje não. Né? Nunca nem sai mais. Perfeito? Veja, existem algumas coisas que marcam nossa cultura, os nossos valores e nossos costumes. E a gente precisa submeter, e Paulo vai dizer que a gente tem que obedecer, inclusive às nossas autoridades, porque a ideia está atrelada a esse Senhor. Só que no contexto de Filipenses, esse Senhor é maior. Esse Senhor é quem é o seu exemplo, quem é o seu padrão. Não tem como ter dois. Ou você segue um exemplo, ou você segue outro. Ou eu sou amigo da cruz, no exemplo que ele dá, ou eu sou inimigo da cruz. Não existe meio termo aqui apresentado. Então, o nosso Senhor, o texto vai terminar, vai apresentar para nós que ele tem força e poder. Se o nosso Senhor, que é o modelo que devemos seguir, e o padrão devemos então observar, ele tem força e poder, o que eu posso concluir? Outro Senhor tem força e poder? Aquele que é o Senhor dos inimigos da cruz tem força e poder? Paulo está querendo fazer o contrário agora. Primeiro ele dá ênfase aos inimigos da cruz, agora ele vai dizer dos amigos da cruz ou do Senhor, aquele o qual nós cremos. Esse que nós cremos tem duas características aqui na primeira linha que o outro não tem, força e poder. Ninguém tem a força e o poder. Compare com outros deuses. Só o nosso Deus tem. Segundo, o nosso Senhor, ele tem sobre ele todas as coisas submissas debaixo do seu poder, conforme o texto diz. Outros senhores não conseguem ter essa habilidade, essa vivência. Terceira característica, o nosso Senhor transformará o nosso corpo humilhado em glorioso. Outro senhor, ou o Senhor dos inimigos da cruz, não consegue ofertar ou oferecer isso. Então, o exemplo de Paulo é imitar ou seguir um modelo precisa primeiro ser observado. E a nossa cidadania, ela é do céu porque nos fará viver aqui, enquanto aqui estamos, o futuro, na certeza de que estamos a imitar aquele que tem força e poder, aquele sobre todas as coisas sobre debaixo dele estão submissas, aquele que transformará o nosso corpo humilhado e glorioso. Veja o próximo. Dessa forma, então, 1 Coríntios, capítulo 4, 16, irá nos instruir. Abre lá para mim. 1 Coríntios, volta um pouquinho para trás, a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 16. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Exorto-vos, portanto, sede meus imitadores. Exorto-vos, pois, portanto, na minha versão, sede meus imitadores. Essa imitação é sede meus imitadores a partir dos caminhos que eu estou a trilhar. Observe os meus caminhos. E Paulo gostava de dizer isso. Se você se acha por glória, por aquilo que faz, e eu, que nasci judeu, que cresci judeu, e por aí vai. Então, assim, se você quer comparar, mais ou menos isso, Paulo dizendo, eu vou ganhar. Então não compara, não. E mesmo comparando e eu ganhando, eu estou dizendo, eu abro mão disso. Porque isso para mim é esterco, ele vai dizer. Os caminhos, então, são marcados por duas ações. Primeiro, se eu observar os caminhos, eu vou perceber que a minha conduta ela é marcada pelo meu pensar, pelo meu falar e pelo meu agir. O texto de Filipenses nos ensina que a modificação que teremos para o conceito de alegria, a forma que a gente reage com alegria, começa pela forma que a gente pensa. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Se a gente colocar ordem no nosso mundo interior, nós vamos agir com discernimento e com sabedoria.
Se a gente não colocar ordem no nosso mundo interior, a gente vai ficar temeroso com aquilo que estamos a encontrar. São as contas, são os problemas, são os desafios e por aí vai. O que Paulo nos ensina é a conduta que marca, então, a necessidade de observar para ser seguida enquanto exemplo, começa com pensar, com falar e com agir. A boca fala o que o coração? O que sai, então, é fruto daquilo que está aqui remoendo. Primeira cultura, primeiro costume e, obrigatoriamente, a primeiro valor que a gente precisa construir não é se a gente senta de um jeito, se a gente age de um jeito, aquilo que está ao nosso redor. A primeira cultura, costume ou valor que precisamos desenvolver, que faz parte da nossa cidadania, é colocar ordem no nosso mundo interior. Porque se colocarmos ordem no nosso mundo interior, os imperativos em Filipenses vai ser: vamos pensar de forma coerente uns com os outros. Vamos falar sem maledicência, sem qualquer outra situação ruim, né? Mal intencionada. E vamos agir conforme Deus deseja que hajamos. Que assim tenhamos enquanto atitude. Então, a conduta vai passar pelo pensar, pelo falar e pelo agir. E a orientação? A orientação vai nos instigar a uma alta reflexão contínua para pensarmos, primeiro, onde nós estamos? Revelará se eu sou amigo ou se eu sou inimigo de Deus. Se nós estamos caminhando por aqui e você está andando por aqui, eu não preciso te exortar. Nós entendemos que a gente não precisa ou que não deve julgar os irmãos, mas pelos seus frutos os conhecereis. Paulo está dizendo, pela sua conduta, pela sua orientação, nós vamos conhecê-lo. Se eu observar os seus exemplos e se eu observar para te imitar, eu vou perceber se somos amigos ou se somos inimigos. É isso que Paulo está querendo dizer. Como que eu vou perceber isso? Pelo seu pensar, pelo seu falar e pelo seu agir. Por isso que quando a gente relaciona com as pessoas e convive muito com as pessoas, quando a gente está distante das pessoas ou só encontra elas de vez em quando, é só o agir que a gente conhece, não é isso? Quando a gente começa a ficar mais perto das pessoas, a gente começa a perceber o falar. E quanto mais perto a gente está, a gente começa a pegar o pensar. Que aí sai. Aí aquilo apresenta a forma, porque não há filtro, digamos assim, pela amizade, e começa a ser natural. Essa naturalidade, então, me leva a pensar, amigos ou inimigos? Onde nós estamos? Segundo, a minha conduta, a partir dos caminhos e da orientação, me leva a responder, quem somos? A nossa cidadania. Quem é o nosso Senhor? Os amigos ou inimigos da cruz, os inimigos da cruz seguem algumas características e têm uma cidadania. Os amigos da cruz seguem alguns comportamentos, observem algum padrão e seguem e imitam aquele exemplo. Esses amigos têm uma cidadania, esses amigos têm o Senhor. Esses inimigos têm uma cidadania, esses inimigos têm o Senhor. Quem somos? Quem somos depende de quem é o nosso Senhor e de que cidadania estamos a seguir. Os inimigos da cruz, o seu ventre é a alimentação. Os inimigos da cruz, a sua glória é a vergonha. Os inimigos da cruz só pensam nessa terra. Os inimigos da cruz, o fim é a destruição. Onde eles estão? Nessa cidadania ou nessa pátria? Quem é o seu Senhor? Si mesmo ou o príncipe deste mundo? Onde nós estamos? Amigos ou inimigos? Encontraremos e observaremos pela conduta ou pelo ato de agir. E terceiro, a orientação que teremos. O que Deus deseja ou o que Deus espera de nós? Obediência. Então, se percebemos em Paulo, em Filipenses capítulo 3, no verso 17, o foco principal não é somente um padrão ou um exemplo autorizado, mas o foco principal é andar como ele andou. Como Cristo andou, andar como Paulo está andando. Porque se assim fizermos, então, mais do que apenas seguir esse exemplo e copiar o outro, mais do que isso, nós vamos nos sentir impelidos a obedecer. Paulo gosta muito de imperativos e Filipenses não é diferente. Então, o dever de obedecer é porque somos membros dessa família ou membros dessa pátria ou temos essa cidadania. O dever de obedecer é porque Ele é o nosso Senhor. O dever de obedecer é porque somos do time amigos de Deus. Dessa forma, obediência é a principal característica, a principal marca que, então, o texto nos orienta. Inimigos da cruz nos convida, então, a refletir sobre o nosso tempo e a pensar sobre a dupla cidadania. Como que eu posso ter
amigo de Deus como cidadania, ele como meu Senhor e exercer obediência hoje. O texto de Filipenses nos convida a viver no futuro. Vivendo no futuro. É isso que ele nos convida. Se você voltar no capítulo 3, você vai perceber que ele primeiro explica a gente, apresenta a gente vivendo no passado, quem éramos e o que nos tornamos. Depois ele vai nos explicar o que significa viver no presente. E ele termina o capítulo 3 nos apresentando como devemos viver no futuro. Devemos viver no futuro, ou como devemos viver essa semana que se entra, observando o padrão a ser seguido. Será que estamos, em alguns quesitos, mais amigos ou mais inimigos? Será que em algumas áreas da nossa vida, a nossa cidadania revela quem é o nosso Senhor? Ou estamos titubeando em algum momento na nossa cidadania o nosso Senhor? Será que no reino dos céus a gente tem dupla cidadania, tripla e assim por aí vai? Ora, eu uso o passaporte que mais me agrada? Último, será que a obediência me acompanha? E último slide. O texto nos convida, então, a refletir em alguns desafios, que é a proposta desse encontro de hoje, dessa aula de hoje. Alguns desafios. Primeiro, viver no futuro. Se nós somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus e obedientes a Ele, os nossos pensamentos não se restringem somente ao agora. Se restringir somente a agora, somos inimigos da cruz, porque os nossos pensamentos estão sobre essa terra. Se os nossos pensamentos e o nosso agir se restringe em busca de uma glória que tem como pressuposto o presente, então nós temos um problema do viver o futuro. Se eu sou o que sou a partir do reconhecimento que tenho, então nós temos um problema. Outra cidadania eu possuo, outro senhor eu tenho. Nós vivemos uma cidade marcada por necessidade de reconhecimento, por concursos públicos e por aí vai. Isso não está errado. Errado está se isso é a nossa cidadania e isso é o nosso Senhor. Errado está se os nossos pensamentos só estão aqui e agora, concentrado aqui e agora, se a nossa glória se expressa somente naquilo que nós possuímos. Circuncisão, por exemplo. Isso será, então, vergonha. O foco principal é viver no futuro. Segundo, o desafio que esse texto nos convida, e essa cosmovisão da dupla cidadania, é andar com Ele. E eu coloquei entre parênteses, você. Andar com você. Se nós somos o povo de Deus que vamos imitar e seguir o padrão, essa imitação não é só de Paulo, mas é sua, de todos nós. Enfim. A transformação só vai ocorrer em comunidade. Por quê? Porque é na comunidade que a gente ajusta os detalhes. É na comunidade que a gente identifica. O texto de 1 Coríntios, capítulo 4, 16, ele diz: eu exorto vocês, sede meus imitadores. Esse exortar é, eu estou repreendendo vocês. Eu estou dizendo, preste atenção, que esse caminho não está correto. Olha, você saiu do sulco. Olha, lembra da professora lá? Você está errando aqui o Azinho. Você está errando o S aqui. Olha, corrija, faça novamente. Faça novamente. Repita novamente. Repita novamente. A ideia, então, é andar como ele somos uma comunidade que devemos refletir o exemplo. A igreja, a âncora que está aqui e que revela para as pessoas, tem que projetar exemplo. Tem que projetar um padrão. Um padrão que pode ser observado, que pode ser analisado, que pode ser copiado. Pessoas que vão investigar a vida de vocês e perceber verdadeiramente há ali, então, um filho de Deus. Há alguém que anda pelo caminho. Andar como ele. E terceiro desafio, dever obedecer. O que Filipenses nos instiga é viver no futuro com essa dupla cidadania, é entender que o que nos traz como principal marca é a obediência. Então, ou somos dele ou nós não somos dele. Ou se a nossa conduta irá refletir ele ou não irá refletir ele. Não tem como alternar essa possibilidade. Não existe isso. O que Filipenses e Paulo está nos ensinar é o imperativo é uma ordem potencializada. Mais do que dizer o que deve ser feito, precisa ser feito com obediência. Não basta me obedecer para. Eu brinco com as minhas meninas, a gente tem uma escala lá em casa de lavar a louça. E aí todo mundo tem que lavar a louça. Beleza, até aqui tudo bem. O problema é, todo mundo gosta de lavar a louça? Todo mundo lava a louça para casa?
Obrigado. Todo mundo lava a louça porque quer. Todo mundo, sei lá, lava o banheiro porque assim, hoje eu acordei e vou lavar o banheiro. Bora lá lavar o banheiro. É assim que faz parte da vida de todo mundo. A gente entende que é necessário algumas práticas ou ter alguns exercícios. Entretanto, a forma que a gente vai e o porquê que a gente vai obedecer é a diferença. Paulo está nos exortando o seguinte: não é para fazer por fazer, é para fazer com obediência. Então, assim a gente consegue entender que eu sei e posso passar por abundância e por dificuldades por obediência. Eu sei receber uma injúria por obediência. Eu sei ser blasfemado por obediência. Eu sei dar a minha face, ser ofendido por obediência. Por obediência, eu submeto. E submeto por quê? Porque ele é o meu Senhor. Se ele permitiu fazer isso, então, ou assim que ele deseja, assim irei. Qual é o lema de Filipenses de Paulo? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é obediência. Não importa. Se eu continuar aqui, vamos. Se eu morrer, glória a Deus por isso. E assim sigamos. Esse é o dever obedecer. Para finalizar, o desafio que nós temos, que marcam essas três características e que nos acompanhará no exercício da nossa dupla cidadania, será força e poder. A força é o ato contínuo da gente buscar seguir pelo caminho. A força é o desejo de observar. A força são os exemplos a serem seguidos. Agora, o que nos fará ser uma comunidade transformada, com emoções redimidas, com emoções transformadas, com corações preparados, cada vez mais como exemplo e como imitação, é o poder de Deus. Ele que transformará o nosso corpo humilhado em glorioso. Assim nós cremos. Viver a dupla cidadania é a certeza de que a força não é nossa, mas a disposição, o caminho é nosso. O exemplo é nosso. É dever nosso observar. É dever nosso saber a quem e o que estamos a imitar. Agora, o poder que transformará a nossa vida, essa cidade, o Brasil, esse poder é aquele do nosso Senhor, que nos faz andar e viver no futuro, que nos faz refletir esse exemplo e que nos faz obedecer. Por mais que não consigamos ver, outros irão ver. Nós plantamos, outros vão regar e outros vão colher. A certeza é esse poder, porque ele é o nosso Senhor e somos amigos da cruz, esse então fará maravilhas em nome dele mesmo para a glória do Pai. Então, que assim possamos observar aqueles que andam e andar em obediência, sendo nós mesmos o padrão, porque traga no corpo as marcas de Cristo Jesus. Eu estou a exalar, como Paulo diz, o perfume suave, precioso de Cristo Jesus. Por fim, então, pode passar, cosmovisão bíblica e os desafios da nossa dupla cidadania, que possamos viver no futuro, obedecendo, sendo exemplo, e assim, pensando, falando e agindo conforme o que o Pai e o que tem sido instruído a partir da leitura e explicação da Bíblia aqui na igreja. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça aí. Quero convidar você, já nesse momento, pensar. Todos nós temos uma angústia sobre onde estamos, quem somos, o que Deus deseja que façamos. Algumas pessoas dizem assim, o alvo da minha vida é buscar descobrir a vontade de Deus. Filipenses, a vontade de Deus é a obediência. Seja obediente. E que caminho eu devo seguir? Como eu devo falar com alguém que precisa tratar de um assunto difícil? Como eu devo agir em tal situação, em tal circunstância nessa semana? Os meus pensamentos estão meio desorganizados, eu preciso ainda, sobre tal assunto, eu não tenho condições emocionais para lidar. O desafio não é fazer pouco caso da realidade, mas sim dizer que você tem um exemplo e um padrão a ser observado. E o que nós temos juntos, enquanto comunidade, é que o nosso Senhor, com a sua força e com o seu poder, transformará os nossos pensamentos, o nosso falar e o nosso agir para a glória dele. O que cremos é que onde estamos, quem somos e o que Deus deseja que façamos será aquilo que está aqui agora, no presente, e será também aquilo que iremos gozar no futuro. Que vivamos o futuro desde já.
Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor não apenas exige de nós obediência, mas nos dá o padrão, o gabarito e nos dá exemplos a serem seguidos. No próprio capítulo de Filipenses, Paulo enaltece Epafrodito, Timóteo. E aqui temos, ó Deus, diversos irmãos. Obrigado pelo pastor Antônio Ramos, que tem sido um exemplo e que tem puxado e trazido, dado a orientação e o caminho, a fim de que essa igreja cresça no conhecimento do Senhor e seja bênção na sua casa, neste lugar e até os confins da terra. A nossa súplica, Senhor, é que a nossa dupla cidadania, enquanto aqui estamos nessa terra, mesmo participantes e membros da família do céu, que enquanto aqui estivermos, sigamos o padrão e o exemplo que o Senhor nos deixou. Que a obediência seja a nossa marca. E assim como o Salmo 48 diz, este é o nosso Deus para todo sempre, e ele será o nosso guia até a morte, que até o fim seja a continuidade daquilo que a nossa cidadania é, seja aqui ou seja onde for, junto ao Pai, que vivamos então debaixo da cidadania do céu, sobre a ordem do nosso Senhor, crescendo no exemplo dos nossos irmãos, seguindo os passos daqueles que estão a nos orientar, a nos exortar, a fim de que o seu nome seja engrandecido e o teu poder experimentado por nós e por todos. A força e o poder vem do Senhor, é o que nós suplicamos. Suplicamos que a sua força e seu poder nos conduza hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos para perguntas aí. Muito bem. Cabe duas perguntas aqui no nosso tempo. Alguém tem alguma pergunta? Aproveita, viu? Dentro do que nós falamos, essa perspectiva de dupla cidadania à luz de Filipenses 3, 17 a 21. Eu vou fazer uma pergunta, se você tiver alguma, pense aí. Pastor, como eu sei que o senhor já colocou de maneira muito prática, mas eu queria dar outros exemplos práticos de como aplicar no dia a dia, diante dos nossos desafios, essa dupla cidadania, em especial no contexto que estamos, né, de social, político, principalmente político, dentro das polarizações que estamos vivendo, como essa dupla cidadania impacta decisões, comportamentos, observações, reações a tantas questões que estamos hoje vivendo como igreja. Uma marca da nossa sociedade hoje é a garantia ou a defesa dos nossos direitos. As pessoas batem no peito, aliadas aos seus próprios direitos. E uma outra dificuldade que marca a nossa realidade hoje é a necessidade da gente seguir modelos para a gente ser aceito, inclusive, né? Isso era uma vivência de escola, ou você era de um grupo ou de outro, e hoje isso cada vez mais se potencializou. O que eu creio a partir de Filipenses e entendo a partir de Filipenses é, quanto mais a gente busca compreender e observar aquilo que está disposto ao nosso redor na cultura, mais a gente tem a convicção de que padrão está sendo apresentado, ou de que caminho está sendo direcionado. Mas a cada dia, essa pressão se torna cada vez mais forte, que se posicionar está a requerer um sacrifício contínuo. Isso nos faz elencar, ou nos faz alistar, descrever mais as observações que temos do que apenas as percepções. Em outras palavras, hoje nós temos mais percepções do que estamos a enxergar do que observações. Vejam um exemplo. Para alguns, a resposta da nossa sociedade está na segurança pública. Isso são apenas percepções. São apenas visões específicas. São apenas olhares específicos. Mas se a gente observar perto as práticas que nós temos na segurança pública, por mais que ela seja boa e a gente não despreza, pelo contrário, a gente vai perceber que ela nunca vai conseguir sanar ou oferecer a paz que a gente gostaria. Então, se aquilo que eu desejo é a paz completa, o meu padrão não vai conseguir, porque força e poder só um vai conseguir oferecer. Qual é a nossa dificuldade? É que a gente quer que essa força, esse poder ou essa paz, nesse exemplo, se manifeste aqui e agora. Só que aí ele é o Senhor, não nós. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas
a partir da nossa perspectiva, a partir do nosso olhar. Uma dificuldade que cresceu bastante nos últimos tempos foi a perspectiva política. A perspectiva política trouxe, inclusive, divisões às igrejas, sérias. E aí, não importa a perspectiva de análise de quem segue de um lado ou de outro. A questão é, se o nosso padrão gera edificação, se não está gerando edificação, então isso não é amigo de Deus. Ou não somos amigos da cruz. Se gera discórdia entre nós, não temos o mesmo modo de pensar, então isso está fora do padrão. Desviou do padrão. Do mesmo jeito, corrupção. A gente fala de corrupções que acontecem. Mas quantas características ou quantas pequenas coisas nós temos? Coisas que nós agimos que nós sabemos que está errado, mas nós optamos em fazer errado. Não porque temos a liberdade. A gente sabe que estamos extrapolando aquela liberdade. Esse padrão que é nos apresentado, às vezes é respondido por alguns, mas todo mundo faz, todo mundo pega, ou todo mundo segue. Filipenses vai dizer, nós não fazemos apenas por fazer, não seguimos apenas por seguir. Mantemos a nossa convicção firme naquilo que cremos. Exemplo daquele casal na cidade que você pregou lá, como é que é o nome da irmã? Que deu o galo? Sim, Itaporã. Itaporana? Então, certamente a ação que teve foi, o exemplo que você deu, né? E a história que depois repercutiu, não foi com a intenção de pensar, falar e agir. Se o meu pensar, meu falar e meu agir visam um interesse futuro, ou um interesse ou qualquer motivação pessoal, o meu Deus é o meu ventre, eu sou inimigos da cruz. Perceba, ó, se a gente colocar sobre a mesa os nossos pensamentos, a gente vai perceber que muitas coisas que a gente age, formas ou decisões, posturas que nós temos, se afastam do amigo da cruz e se aproximam dos inimigos da cruz. Pensamentos, fala, agir e assim sucessivamente. Então, essa autorreflexão individual e do nosso contexto é que deve ser instigada em nós. Então, por isso o estímulo cada vez maior entre teologia e ciência, né? Por que nós precisamos cada vez mais estudar? João Calvino diz, se Deus criou a física, criou a química, criou tudo que tem, toda a criação dele, nós somos obrigados a conhecer mais dele, porque quanto mais nós estudamos, mais a gente fica contemplado com esse Deus que nos surpreende de forma grandiosa. Quando a gente deixa de conhecer ou de investigar, significa dizer que a gente não observa, a gente vive somente por percepções. Então hoje, muitos cristãos e muitas igrejas estão só em percepções, né? Só em anúncio. Hoje pela manhã, ela falando com a Raquel, o irmão deixou a barba crescer, aí ele dizendo para mim assim, a minha esposa achou um artigo que diz que os homens bem-sucedidos não têm barba. Eu falei, mas onde que ela achou esse artigo, né? Eu falei espontaneamente, falei, mas que coisa interessante. Percebe, olha? Ou seja, então, aqueles que não têm barba são bem-sucedidos, são. Falei, rapaz, você já parou para pensar que eu tô achando que ela não quer que você tenha barba, né? Não? E não foi um artigo, né? Nem pesquisei. Meu, será que não? Falei, acho que melhor observe, talvez seja isso, e não um artigo científico que diz ou que elencou ou algo parecido. Ou seja, percepções, no exemplo que eu estou dando aqui, só percepções, e a gente se apropria delas como verdade, se apropria dela como identidade, se apropria como nossas próprias atitudes. O que Paulo nos instiga é, vamos observar. E para que possamos observar, nós precisamos chegar no coração, de dentro para fora, por ordem no nosso coração. E aí isso demora um pouquinho mais. Então, seja política, seja esporte, seja o que for que está ao nosso redor na nossa sociedade, o padrão precisa ser iniciado em nós e as observações precisam ser instigadas a partir dos olhos, né, de Cristo. Na certeza de que aquilo que a gente faz não é como intenção dele. Deus nos abençoa, além daquilo que a gente imagina. Quem já teve aquela experiência daquele mês que dizer agora como é que vai funcionar, nós tivemos uma recente, alguns anos atrás, nós tivemos uma vivência, abençoamos o irmão, e o irmão disse, ó, quando eu puder. O tempo passou, e aí, início desse mês, o irmão disse, é hoje. E aí depositou. E a gente falou, olha só, isso é Deus. Não existe outra coisa, né? Nosso pastor falando, estou aguardando o depósito, a primeira entrada do 13º na igreja, pastor Mateus. E aí, ele recebeu a notícia, não, pastor, a gente só vai depositar no final do mês de julho, ainda não é agora, né? É só no final de julho.
Aí ele, ô Alexandre, não vai ser depositado. Aí na segunda de manhã, na segunda noite ele manda mensagem, rapaz, recebi a restituição do imposto de renda. Deus, o nome disso é Deus. Isso é poder e força, não tem outra coisa. É a gente descansar e confiar, né? Então muitas coisas acontecem em nós, não porque o nosso, não estou dizendo que não tem que ter planejamento, mas aconteceu porque verdadeiramente é Ele que é o nosso Senhor e Ele que sabe, cuida e cuidará sempre de nós. Se eu te respondi, eu sim, fiz muito mais digressão. Assim. Muito bem. Alguma pergunta? Agora, última. Vamos dar agir como igreja, em relação ao feminismo da cruz. Eu percebo que existe eles até dentro da Até dentro da igreja. só age os excluir. Então, tentando trazer eles para perto e modificar Sim. modificar o ato. Como igreja, como líder das Primeiro, exortando. Eu vou complementar a pergunta. Fala. Como agir com os inimigos e, se é possível, os inimigos se tornarem amigos da cruz? Sim. Sim. Primeiro, exortando. Exortando. Isso a gente perdeu. Hoje, se a gente senta para conversar e para exortar as pessoas, que era uma prática na igreja, as pessoas ficam ofendidas. Ela sabe que está errada, mas ela diz, mas quem é você? Mas eu não estou dizendo por mim, estou dizendo, biblicamente, o que é necessário, o ato que deve ser conduzido. Paulo é um ser bem interessante, porque ele insiste com as pessoas e muito, para que se tornem amigos da cruz. Mas chega uma hora, inclusive o Alexandre e o Latoeiro, que ele diz, já deu. Então, eu acho que o maior desafio nosso no caminho é saber qual é a hora que já deu. O tempo vai passando e nós sabemos que tem pessoas, muitos aqui têm muito tempo de igreja. E quantas pessoas a gente investe, e não é que a pessoa não tem jeito. É que se a pessoa não nos seguir com a motivação, ou seja, com a entrega, não adianta. Não adianta. A gente continua insistindo? Continua insistindo. Mas precisa ficar claro para a pessoa, e essa é a nossa postura, né? É a resposta da pergunta que você falou. A gente tem que insistir por ela, mas a gente tem que deixar claro para ela o que está sendo feito de errado, o que está sendo feito de certo. Ela tem que saber, né? Eu tenho uma sobrinha que decidiu seguir por um outro caminho. E ao seguir, foi criada na igreja, né? A Raquel, BBD, BF, por aí vai. E ela seguiu, escolheu ir por outro caminho. Mas nem por isso eu disse, a gente sentou para conversar e nem por isso a gente deixou de dizer: um, nós amamos você. Dois, continuaremos contigo, não importa onde você estiver. Mas três, o que nós cremos, nós cremos. E você sabe o que nós cremos. E ela, não, tio, né? Eu sei. Tudo bem. Ok, então assim, eu estarei aqui como uma âncora. Se precisar, eu estarei aqui. Mas você sabe que o que você está fazendo, eu sei que está certo, mas eu quero. Aí Romanos capítulo 1. Então Deus deixou as pessoas se entregarem à sua própria devassidão. Né? Então, eu acho que tem que ter o limite. E muitos inimigos se tornam amigos. Alguns, em algumas partes, são mais teimosos, podemos dizer assim. Mas Deus vai moendo, Deus vai moendo. Eu gosto dessa expressão. Nós convivemos com gigantes adormecidos. E quando a gente cutuca alguns gigantes, eles vêm com um volume bem forte. E começa do coração, sem perceber. Então, a gente sabe que algumas ações, se tomarmos, isso vai tomar um controle que a gente não vai ter, a gente não vai conseguir ter domínio. Então, é melhor não avançar ali. Esse cuidado, esse zelo é o que a gente precisa exortar continuamente. Veja adolescente. Cântico dos Cânticos diz, não desperte o amor antes da hora. Não desperte o amor antes da hora. Por quê? Porque se você despertar o amor antes da hora, você não vai conseguir controlá-lo. Então a gente exorta, a gente acompanha, a gente vigia, a gente orienta para que isso não ocorra. Porque se isso acontecer, vai gerar algo que não terá mais controle. Mas quer dizer que acabou, ou perdeu, ou, né, vamos excluir? Não. Quer dizer que a gente vai exortar novamente e trazer para cá. E alguns inimigos vão se tornar amigos da cruz. Paulo, inimigo para amigo, né?